Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Santcast Enem. Aqui você se prepara para o primeiro dia da prova do Enem, aplicação 2025. Abrindo a nossa semana de Santcast Enem, no primeiro dia hoje, na terça-feira à noite, dia 4 de novembro, você vai estar conosco nesses próximos minutos, conversando sobre a prova de História, viu? Você que vai fazer o Enem, primeiro dia de aplicação, no próximo domingo, e qual a gente acolhe de forma muito especial nossos alunos do Colégio Santana, que é nosso motivo maior de estarmos aqui, mas também acolhemos de coração aberto todos aqueles que nos escutam agora a partir desse momento. Então, o Santcast Enem hoje tratando da disciplina de História. E já estão comigo aqui nessa mesa maravilhosa, do meu lado direito aqui, professor Júnior Liberato. Boa noite, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Aos alunos, prazer estar aqui mais uma vez, contribuindo com o aprendizado de vocês. Que bom, o professor Júnior Liberato vai trazer dicas de resolução de questões, algumas situações que podem estar envolvidas na prova do Enem na área de filosofia e sociologia. E também aqui na minha frente, nosso professor João de Deus, História do Brasil. Boa noite, professor João. Boa noite a todos e todas, é sempre um prazer estar aqui participando e lado a lado com nossos alunos, até o Enem, depois do Enem. Conte conosco, nós estamos com vocês. Muito bem, professor João. E aqui também na mesa, de frente comigo, nosso mestre, professor Júlio César. Boa noite, professor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir para ajudá-los. Então já deu para perceber que hoje a noite promete, Então você que se prepara aí para dormir daqui a pouco, olha o que a gente conversou, As noites é para descansar. Pela manhã e pela tarde, o Colégio Santana está na sua rotina de aplicação de aulas e também o nosso plantão Enem, assim como o rodízio no laboratório de redação. E à noite a gente tem essa proposta de trazer esse podcast interativo, em que você pode, de forma muito tranquila, muito relaxada, descansar e ao mesmo tempo aprofundar e revisar conceitos, conhecimentos, questões, tópicos e assuntos que podem cair no primeiro dia da prova do Enem. E nós vamos partilhar a tela já para começar nosso rodízio de questões. Nós vamos abrir essa nossa conversa, essa nossa fala, já com a questão do professor João de Deus, que vai conversar um pouco conosco sobre História do Brasil. Já estou vendo o padre Antônio Vieira ali, amigo João? Exato. Com você, meu amigo. O período colonial é um assunto que sempre é abordado no Enem, Eu escolhi essa questão porque nos fala de tanto Bandeirantes quanto o papel da igreja na colonização, Então vocês podem ver pelo enunciado, uma questão em que traz o enunciado do padre Antônio Vieira e relacionam-se principalmente a jesuítas e bandeirantes, E que durante a relação entre ambos durante o período colonial brasileiro foi muito conturbado, Então nós vamos começar aqui lendo a questão. Na primeira carta, disse a vossa reverendíssima, a grande perseguição que padece os índios pela cobiça dos portugueses e os cativarem. Nada há a dizer de novo, senão que ainda continua a mesma cobiça e perseguição. A gente pode ver logo pelo enunciado, não vou me deslongar muito, vocês podem ler pela tela, que é uma reclamação do padre Antônio Vieira quanto às atitudes dos bandeirantes. É bom que a gente esclareça o seguinte, a relação entre bandeirantes e jesuíta, por que é conturbado? Simplesmente pela escravização dos índios. Os jesuítas, eles não queriam, também não é todo índio, porque existia a chamada Guerra Justa. Guerra Justa é que eles podiam escravizar aquele índio que não se catequizasse, que não colaborasse, fosse um empecilho à colonização portuguesa. Esse índio, especificamente, podia ser morto, podia ser escravizado, não tinha problemas os jesuítas, quanto a isso, mas aqueles índios já catequizados, em aldeamento, os jesuítas não permitiam que eles fossem escravizados. E os bandeirantes, costumeiramente, era contumaz, eles invadiam aldeamentos, prendiam índio para escravizá-los. Então, isso era o que acontecia, essa relação entre bandeirantes e jesuítas no período colonial brasileiro. Então, aqui está as opções. A, que tanto o padre Antônio Vieira como os demais jesuítas eram contrários à escravização dos indígenas e dos africanos. Aqui a gente já para. Os africanos. Os africanos. Aí a gente já para, porque essa questão é inviável. A igreja, quanto à questão da escravização africana e do indígena já catequizado, sim, mas o indígena, de forma geral, a igreja também não se opõe àqueles
que não aceitasse a fé cristã. A segunda, o item B, um dos momentos cruciais em crise entre o governo português e a Companhia de Jesus, culminou com a expulsão do jesuíta do território brasileiro. Não, a questão foi medida de Marquês de Pombal, essa expulsão. No século XVIII. Não tem relação com esse período colonial agora, que estou já vendo. C, que o ponto fundamental dos confrontos entre os padres jesuítas e os colonos referir-se à escravização dos indígenas, em especial a forma de atuar dos bandeirantes. Essa é a opção correta, letra C. Especificando, os jesuítas eram contrários à escravização do índio, mas aquele índio já catequizado, aquele índio que já convertido. Os índios da cruz, né? Isso. Já que eles não tinham a chamada guerra justa, então, se vocês virem algum enunciado no Enem, guerra justa, você já... Porque não explica, só tem a cara, guerra justa. Já sabe o que é. É aquela luta contra aqueles índios que não colaboravam com a colonização portuguesa, tanto religiosa como administrativa. Muito bem, professor João. Então, veja aí, já a partir da primeira pergunta, resposta, comentário do professor João de Deus, o que é que nos aguarda nessa noite, né? E já vamos partir aqui para o professor Júnior Liberato, né? Onde vai trabalhar aqui a questão do Enem 2014. É isso, professor Júnior? Isso, foi uma questãozinha de 2014. E essa questão, aos que estão em casa acompanhando, é uma questãozinha que fala sobre uma das correntes filosóficas que surgiu ali na Grécia, justamente no período helenístico, que ela tem um objetivo de falar sobre duas coisinhas. Uma delas é o prazer para os gregos e a felicidade, ambos são diferentes. Por exemplo, o prazer é algo que passageiro, muito rapidamente vai embora. É tanto que Epicuro, ele dizia o seguinte, que não é natural, não é bom, não é saudável que a gente aproveite e se farte muito do prazer por conta que é algo que rotineiramente vai embora. Por exemplo, já pensou, professor Júlio César? Você está com vontade de tomar um sorvete, aí você toma um balde de sorvete, depois vai ficar, né, passando mal, né, justamente. Então ele fala sobre isso, que a gente não deve então se debruçar sobre o prazer e sim sobre a felicidade. A felicidade é algo mais durável, é algo mais duradouro e é algo que permanece por mais tempo. É tanto que eles diziam até mesmo a condição das moderagens, moderações. Por exemplo, você não precisa de muito para ser feliz. O que você precisa é ter o que vestir, ter o que beber, ter o que... Qual é o terceiro? Ter o que se alimentar, apenas. O restante, os exageros sobre isso vão ser então prejudiciais ao ser humano. Então, o natural é que tenha somente o básico. É tanto que, inclusive, até mesmo sobre essa corrente filosófica, professor Auricélio, teve até mesmo o caso de Diógenes, que era um homem que vivia no barril, que gostava muito de animais. Os cães de rua. Os cães, justamente. Se sustentava somente do mais básico possível. E Shakespeare pegou aquele homem e transformou em uma série de televisão, né? Que foi traduzida aí para 59 idiomas diferentes. Interessante, Chaves, né? É o chavo, né? Então, a questão... É uma série filosófica. Totalmente. Ele tirou da filosofia e ganhou o mundo, né? Sim. Quem é que conhecia, então, Diógenes depois de Shakespeare? Então, alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros naturais e não necessários. Outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor e se não satisfeitos, não são necessários, mas os de impulso pode ser facilmente desfeito. Quando é difícil obter sua satisfação ou perecem geradores de dano. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim a finalidade do homem. Aí tem a letra O, alcançar o prazer moderado e a felicidade. Ele vem dizendo que a felicidade não tem limites. Você pode ser feliz da forma como você quiser, de forma exagerada mesmo. O importante é ser feliz. Mas agora o prazer, ele deve ser moderado, obrigatoriamente moderado. Perfeito, professor. Legal. Vamos passar já para o professor Júlio César, que vai comentar aí um pouco sobre história geral, história... Opa, estamos passando aqui, professor... Voltando aqui, professor João. Agora sim, professor Júlio. Está na tela aí sua questão, professor. Olá, pessoal. Preste atenção aqui, por favor. Eu escolhi essa questão sobre a Grécia porque a Grécia é um dos assuntos que mais tem questões no Enem. Pra você ter uma noção, só de filosofia grega são 26 questões, mais 5 de democracia e mais umas 2 de teatro. Dá uns 30 e tantas questões, 33, 34 questões. Né? Então, é um assunto que a gente deve ter cuidado.
prestar bastante atenção. Então vamos ver aqui. Eu escolhi essa questão porque ela não é uma questão do Enem. Ela foi adaptada de 2 textos do Enem. Certo. O Enem fez questões Ótimo. diferentes com esses 2 textos, mas é que eles estão juntos numa questão adaptada. O texto 1 diz o seguinte: compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento na cidade da Grécia Antiga, a redação das leis. Porque as leis não eram escritas, passavam pela tradição oral. Aqui, ele diz que a lei era escrita para que ela pudesse ser fixa, para que ela tivesse permanência e fixidez. Então, as leis se tornam bem comum e, regra geral, olhe só o texto, suscetível de ser aplicado a todos da mesma maneira. Se eu digo que a lei foi escrita para que ela seja aplicada a todos da mesma maneira, eu estou me referindo a quê? A igualdade jurídica. Que no caso dos gregos, a gente pode chamar de isonomia. Igualdade, todos são tratados de maneira igual diante da lei. Tá aí. O texto 2. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Aqui ele diz assim: o conceito do povo atinge somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Você tem que entender isso. Quando a democracia grega diz o povo, ele não está dizendo todo mundo. Ele está dizendo os cidadãos. E cidadãos, acho que vocês se lembram muito bem, nós batemos muito com isso em sala de aula. Cidadãos são apenas os homens, adultos, livres, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense. O filtro é grande aí, né, professor? Então exclui Bem complexo. mulheres, É. exclui estrangeiros Meu Deus. e exclui os escravizados. As Né? crianças. É. E aqueles até se tornarem adultos, incluídos nesses 5 itens, a pessoa é cidadão, então tem direito a participar da vida política, tem orgulho, tem prazer. Platão diz que um cidadão que não participa da vida de sua comunidade, ele é um atraso, ele é uma criatura que deveria até ser excluída da cidade, porque ele não participa. Né? Inclusive, né, professor Júlio César, tem até um termo que fala sobre um grego que tem todo esse privilégio, porque é um privilégio, apenas 20% da população era visto como um cidadão. E a pessoa que abre mão desse direito todo, ele era chamado de ídio, que a gente chama de idiota, né? O idiota é nada mais do que uma pessoa que tem esse direito e abre mão. Joga o direito fora, não exerce aquilo que lhe faz bem. Então, nesse caso, aí vem a pergunta. Os 2 textos se referem a 2 características da democracia direta ateniense. Identifique-as. O texto 1, a lei aplicada de maneira igual para todos, isonomia. Texto 2, cidadania limitada, participação popular, mas apenas, como ele diz lá, apenas os cidadãos. Então a cidadania era restrita a um pequeno número, mas a participação era importante. Né? Eles iam para a praça, para a ágora, debater, discutir as leis, aprovar ou não aprovar. Uhum. E por isso que a gente chama de democracia direta. A nossa é indireta, porque nós elegemos pessoas que votam por nós. E os Estados Unidos têm uma democracia semidireta. Parte da lei é feita pelos representantes eleitos e parte é feita pelo próprio povo através dos plebiscitos, lei de iniciativa popular e referendos. Então, professor, é a letra... Letra A. Letra A. Isonomia, Tranquilo. participação popular. Perfeito. Então, marque aí, você que nos acompanha nessa noite de terça-feira. Pode marcar a letra A, o gabarito da questão. E já vamos lá de novo para a história do Brasil, né, professor João de Deus? Questão número 2. Vamos lá. Revolução de 1930, professor João. Era Vargas, ao concurso. Praticamente. Ao concurso e a presença do Enem. A figura de Vargas é tão importante que virou nome de período da nossa história. Sim, era Vargas, né? Uhum. Evidentemente, o Enem não vai julgar se ele foi bom ou ruim, isso aí
Sim. íntimo, né? Mas a gente tem que Não está em questão, não né, tá em professor? questão, Aham. mas a gente tem que entender que a era Vargas ela foi um divisor de águas no Brasil. De uma república agrária, agroexportadora, para a indústria. Vargas e o nacionalismo industrial. Vargas queria industrializar o Brasil, mas com indústrias nacionais. Só para como exemplo, essa Petrobras que está aí foi criada por Vargas, né? As riquezas para Vale ele, do Rio a Doce, Vale Rio Doce, né? a Companhia de Serviços A CSN, hoje privatizada, a Vale do Rio Doce também privatizada, Sim. a Eletrobras também privatizada, mas era o Estado como motor propulsor do desenvolvimento industrial. Perfeito. Isso foi Vargas. Antes, o Brasil era uma república oligárquica, né? No primeiro período da nossa república, chamada República Oligárquica. E Vargas vem romper com essas oligarquias, não que perdessem o seu valor, sua importância. O café continuou sendo o principal produto de exportação, mas Vargas ele olhou para a indústria, né? Surge no espectro da sociedade brasileira, surge os industriais e surge os operários. Tá? Antes de Vargas, os direitos trabalhistas nossos vêm lá da era de Vargas, porque antes não existia. Então, Vargas está muito ligado à relação do trabalhismo, né? O populismo. Antes de Vargas, como dizia o Washington Luiz, a questão trabalhista é um caso de polícia. Caso de polícia. Um caso de polícia. Então, no contexto geral, podemos dizer que essa era, de certa forma, foi uma era de evolução para definiu novos parâmetros para a economia. Principalmente na área do comércio, né? Desenvolvimento comercial, abertura do comércio. Ele né? foi esperto ao perceber como era importante conseguir controlar a massa trabalhadora. Sim. Ele copiou de Mussolini a ideia Perfeito. das leis trabalhistas. Porque cedo ou tarde os trabalhadores conseguiriam através de sua luta, mas ele se antecipa a isso Sim. e vira o pai dos pobres. E vai se aproveitar disso até o velho populismo, né? É verdade. Vai ser paternalista do povo, né? O populismo que não é um fenômeno brasileiro, latino-americano, Sim. Cárdenas, né, o Perón, mas enfim, ele vai encarnar. Fez parte dessa cadeia, né? Eu acho que ele era o mais inteligente desses populistas todos. Sim. Procurava agradar as duas massas, né? Então vamos lá para a questão que o aluno tá doido para saber o gabarito, professor João. A Revolução de 1930 possibilitou uma divisão entre as oligarquias agrárias. O tenentismo provocou uma desestabilização hierárquica militar. A fraqueza da burguesia e o chamado vazio do poder. Qual alternativa a seguir responde por esse vazio do poder? Olha, nós temos aqui que contextualizar, que o Enem é isso, fazer essa contextualização da história do Brasil e a história geral, professor Júlio César. Nessa época, nós vivíamos a crise do capitalismo, das democracias liberais. Sem dúvida. Né? A ascensão do nazismo. E a ascensão do nazismo e o fascismo na Alemanha e... Na Itália, em Portugal, na Espanha. E na União Soviética nós tínhamos o comunismo, o socialismo. Socialismo estatal. Essas duas correntes, o nazifascismo e o comunismo, se apresentavam como uma solução para inimigas, né? Exatamente. Ou uma ou outra. E essas ideologias, elas são transplantadas para o Brasil, tá? Através da ação integralista brasileira, que era fascista, e a Aliança Nacional Renovadora, que era libertadora. Aliança Nacional Libertadora, que era... Não é a Arena, né, Júlio? Que era nosso tempo. Que era comunista. Luiz Carlos Prestes, Carlos Prestes. Que dirigia a Aliança Nacional Libertadora. Então, essa questão, esse vazio do poder é justamente entre a ascensão de Vargas em 1930, o aspecto do mundo, né, como vivia o mundo à época, a crise mundial, e essas duas alternativas à crise das democracias liberais, que era o nazifascismo e o comunismo na União Soviética. E como eu já disse anteriormente, são transplantados para o Brasil. Então vamos lá. Qual a alternativa a seguir que corresponde a esse vazio do poder? A Revolução Constitucional de São Paulo, de 1932, tentou preencher esse vazio, procurando aliança com outros estados, como o Rio Grande do Sul, isso não houve, né? Então, esse vazio do poder não se deu através da Revolução Constitucionalista de 1932. Na verdade, eles queriam tomar o poder. Os paulistas. Muitos deles queriam, inclusive, ficar independentes, né? Letra B. A deposição de Vargas em 1945 é a alternativa dos militares à chegada ao poder. Não, ela é mais uma consequência do seu próprio
governo chamado Estado Novo. Isso aí já né? é depois, né? Já é depois da depois. guerra. Depois, a Exatamente. terceira fase. E a C, a formação de duas forças políticas antagônicas, a que eu falei a priori, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Era esse vazio que elas tentavam ocupar naquele momento do início da Revolução de 1930. Ok? Perfeito. Então, Beleza, a opção amigo. correta é a letra C. Olha aí, letra C. Então, atenção especial aos nossos alunos do Colégio Santana que nos escutam, nos acompanham, nos assistem nesse momento no canal da nossa escola, né? Gabarito, letra C de casa, não é isso, meu amigo João de Deus? Pois não, professor Júnior? Depois, se quiser cortar, corta. Mas eu me lembrei de uma conversa do Luiz Gonzaga. Participei da Revolução de 30. Era gente morrendo como diabo, tiro como diabo. Eu nunca dei nenhum. ele lutou, né? Grande compositor, né? Ele foi Nordestino. convocado pra... Luiz Mas ele não Gonzaga. Foi preso 3 vezes. Pois é. História bonita também, que é tema para outro podcast. Isso. Professor Júnior Liberato, com mais questões aí de filosofia e sociologia. Tem até um quadro aí, né, professor? Bonito, Isso, né? isso. Tem uma imagem que é caricata, é todo livro de sociologia, de Carrega história. essa imagem, né? Sempre carrega essa imagem. Fique à vontade. Banqueiros. Isso, os banqueiros, o banqueiro e a sua esposa, né? É. Na verdade, era uma nova forma de se falar sobre as formas de trabalho. Inclusive, professor Auricélio, nosso raio-x mostra que o trabalho é uma das questões de sociologia que é mais falada, mais badalada no Enem. Sim, né? clássica, né? São Isso. questões clássicas, né? Totalmente, porque tem vários elementos ali. Por exemplo, tem um homem do lado da mulher, do lado da esposa, ou seja, eles estão dividindo as suas atividades laborais. Sim. Segundo momento, atrás, existem livros, balanças, que mostram as novas ferramentas De de trabalho. união, né? União, na verdade, entre trabalho e ciência. Gera justamente uma afronta à sociedade que tinha os banqueiros como os inimigos. Até porque eles emprestavam dinheiro a juros. Usurários. Justamente. Eles emprestavam dinheiro a juros, que era visto como um enriquecimento ilícito, que era visto como pecado na época também. E hoje em dia, quem é que nunca fez um financiamento, né? Na vida adulta. Então, tá aí a gente já vê logo que é uma questão relacionada a trabalho, só por conta da imagem. Sim. Aí vem o enunciado, né? Analisa a imagem a seguir. O banqueiro e sua esposa, é possível verificar a emergência da sociedade capitalista, falando sobre o capitalismo. Com base na imagem e nos conhecimentos sociológicos sobre o capitalismo, assinale a alternativa correta. O primeiro deles, me falando sobre Weber. Inclusive, os meus alunos se confundem muito com os conceitos entre Karl Marx e Max Weber, porque existe uma pequena similaridade. Aí vem dizendo que a ética protestante, o espírito do capitalismo, demonstrou que o capitalismo depende da religião para existir. Que isto não é correto, né? Lógico Não que depende completamente. Um se apropria do outro. Assim como hoje, Júlio César, professor Júlio César, eu sei história geral, como o capitalismo também se aproveita da globalização, né? Que Isso. os dois é muito difícil a gente separar um do outro. Da mesma forma, ele diz que é separável a religiosidade do capitalismo, mas os dois, um se aproveita também do outro, principalmente no período que era chamado de período pós-trevas. E a letra B, para Durkheim. Durkheim fala sobre a divisão do trabalho na sociedade capitalista que isolou cada vez mais o indivíduo. O trabalho isolou o indivíduo, ele obrigou dessa vez, porque antes a sociedade era muito no campo, era muito dividido um longe do outro. É. Depois, com a questão da industrialização, eles foram obrigados a conviver todos no mesmo local. Tem itens que já tem itens que já são eliminados até pela questão. Não precisa nem bater cabeça Não nem perder precisa, né? tempo, né? Justamente. Max Weber fala que, contrariamente, Marx negou a existência de classes sociais. Weber jamais iria negar classes sociais. Então a gente já também elimina isso. E letra D, Marx e Durkheim compreendem que o fim da sociedade capitalista se tornou possível porque o homem alienado se desencantou com o mundo existente. Isso até hoje ainda estamos para perceber, né? Por causa que o socialismo utópico e científico não foi uma realidade ainda. Vamos dizer assim, como aqueles que defendem ainda, dizem que está em curso ainda. E a letra E, Marx, Karl Marx, que é o líder de toda essa revolução, essa questão sindicalista. O dinheiro recebido sob a forma de salário é diferente daquele que é existente sob a forma de capital, pois consiste em trabalho social não pago. Ele vem dizendo que a gente constrói a sociedade a cada dia mais através de valores culturais e que o valor é somente uma expressividade mesmo do trabalho. Letra E. Letra E, beleza. Então, Bem, amigo Arcélio, dependendo aqui do quadro, você pode ver que a esposa está segurando ali a Bíblia sim. e olhando a riqueza, quer dizer,
paradoxo, né? Não é? Paradoxo, Dois né? eixos. A burguesia era cristã, né? Sim. Justamente. O dinheiro é ótimo, mas Tanto é que ela tá fitando para quê? Para riqueza. Ela tá olhando, Isso. ela tá com a Bíblia na mão. abrindo as páginas aleatoriamente, mas de olho na olhando, moeda. né? A intenção seria... A intenção era... Por isso que o distrator da questão, abordado nos itens, né? Trazem muito a questão do quadro, não é possível verificar e tal, com base na imagem. Embora a imagem não tenha assim um gabarito transparente, mas induz e conduz também o aluno a essa O reflexão. Enem Né? ama esse tipo de questão que leva você a ler uma imagem como você lê um texto. Sim, Muita verdade. interdisciplinaridade também. E são aí pontos de cada vista aluno diferentes. tem essa percepção, né? Coisa que a gente muito discute em sala de aula. Nosso aluno aí que está nos acompanhando sabe disso. Professor João de Deus, voltando aí para a história do Brasil, a mais uma... Agora sou eu. Ah, professor Júlio, Pois perdão, é. professor. Na sequência. Não vamos furar a fila, né, professor? Um de cada Vamos com vez. calma, né, professor? Professor Veja, Júlio Vamos César. lá. Nós temos mais uma vez aqui uma questão com dois textos, né? Que é Isso. muito comum no Enem. Vamos entender do que trata. Ele trata do cotidiano medieval e de uma epidemia terrível que graçou na Idade Média. Segundo dizem, matou 25 milhões de pessoas e um terço da população europeia. E, ao mesmo tempo em que essa epidemia é mostrada, tem também a interpretação que a maioria da sociedade teve sobre ela. Então vamos aos textos. Não há um membro, nem uma forma que não cheire a putrefação. Antes que a alma se liberte, o coração que quer rebentar do peito ergue-se e dilata o peito que quase fica junto da espinha dorsal. Que coisa, hein? Forte, né? A face é descorada e pálida e os olhos cerrados na cabeça. A fala perdeu-se porque a língua está colada ao céu da boca. O pulso bate e ele anseia. Os ossos separam-se por todas as ligações. Não há um só tendão que não se estique e estale. Texto Seu- bem denso de sofrimento, de bom. Olha, texto do Desconforto, século viu? XIV, Uhum. Os Passos da Morte, Monsieur Castellon. Vamos ao texto 2. Vamos continuar falando de morte, né, professor? Infelizmente, né? No texto 2. Infelizmente. Texto 2. A morte para todos faz capa escura e faz da terra uma toalha. Sem distinção, ela nos serve. Põe os segredos a descoberto, a morte liberta o escravo, a morte submete rei e papa e paga a cada um seu salário. Devolve ao pobre o que ele perde e toma do rico o que ele abocanha. A maior democracia que existe. né, É, professor? a igualdade de todos debaixo da terra, né? Qual o episódio histórico a que se referem os textos e qual a atitude que caracteriza a morte no segundo texto? Então, isso se refere às grandes epidemias da Idade Média. A mais famosa delas, a peste negra, né? Professor, por que muitos alunos perguntam, por que o nome peste negra? Há duas explicações. Dizer que uma é errada, a outra é correta é impossível. É mais comum, por exemplo, na Itália se dizer que o nome peste negra é porque a doença veio do Mar Negro. A peste que veio do Mar Negro, trazido pelos comerciantes, a peste negra. E há os que dizem, na França, que aqueles tumores de sangue negro naquela pele muito branca, aqueles pontos negros, fedorentos, purulentos, peste negra, aqueles pontos negros ali. Então estamos nos referindo à peste bubônica, que era chamada na Idade Média de peste negra. Entre 1337, 1340 e poucos, 25 milhões de europeus morreram. Não tinha higiene, não lavavam as mãos, não trocavam de roupa, entendeu? Ao mesmo tempo que a peste chegou na Europa, chegou no norte da África, os judeus e muçulmanos morreram em menor quantidade, porque se lavavam cotidianamente, lavavam as mãos antes das refeições, etc. Então, já encontramos aqui a peste negra. Professor, mas ela está em duas opções, ó. Ela está na C e Isso. está na E. Aí o que vai decidir é o segundo texto. Qual a atitude que caracteriza a morte no segundo texto? Quer que eu volte aqui, Volte, professor? Pronto aí. Por favor. A todos faz capa escura e faz da terra uma toalha. Quer dizer, a toalha não absorve a água, então a terra absorve os mortos. Né? corpos. Todos.
Sem distinção, ela nos serve. Põe os segredos, liberta o escravo, submete o rei e o papa. Isso aqui é uma questão de quê? De certa honra, de certa moral, né? Então volte... Uma lei, né? É? Uma lei. Moralizadora. Moralizador. A questão moralizadora. A morte a todos faz capa escura. Quer dizer, mata o rei, mata o papa, mata o camponês, mata o Sem soldado, distinção. mata o homem, mata a criança, o velho, a criança, sem distinção. Quando chega a hora, todo mundo vai, Todo mundo na vai. linguagem nordestina. Aí isso vem muito daquela ideia, o João de Deus sabe tão bem quanto eu, aquela ideia da a praga de Deus, Deus queria punir Sim. a humanidade pelos seus pecados, então ela é moralizadora. Perfeito. Maravilha. Moralizadora porque também fala sobre a questão de lei, né? Tudo que é moral a todo mundo, tudo aquilo que não pode escapar dos outros. Inclusive, professor Júlio César, tem até também a questão também biológica, isso aí tudo. É. Eles estavam procurando se livrar de todos os deuses pagãos na Europa. Sem sim, dúvida. sim. Justamente. E o gato era visto como uma divindade para os egípcios, né? É. Sem um gato, começaram então a assumir os gatos. Aí foi um espaço mais livre possível para os ratos. Ah, beleza. É. Mas- O rato era um animal doméstico, né? Da Idade Média. Mas- Tá em Querendo ou todo não, lugar. era. Interessante como a relação que os povos têm com a morte, ela muda ao longo da história, né? E até hoje a gente ainda tem muito tabu de falar de morte, né? É. Vira a boca pra lá, Deus, É. Deus o livre, né? A gente tem um certo... países que é a velha senhora, Sim, que é para não dizer o nome dela. é verdade. É, É. pra não dizer o Nosso nome. saudoso Jô Soares aqui dizia que o povo inventa muito nome, né? Fez a passagem, Deus chamou, né? Foi embora, descansou, embora, morreu, descansou, né? dormiu. Na verdade, dormiu, né? Morreu. Né? Pois vamos lá. História do Brasil, questão número 3, professor João de Deus. Olha aí, professor. Vamos lá. Essa é uma questão sobre República Velha, também está na lista, né, dos assuntos mais Ah, abordados sem dúvida. no Enem, República Velha. Só para relembrando os alunos, foi após a proclamação da República do Brasil, houve uma presidência de militares, Deodoro depois Floriano, e a partir de então começa a chamada República Oligárquica, onde o Brasil era governado por oligarquias agrárias, oligarquias agrárias. Aí nós temos o surgimento do coronelismo, do voto de cabresto, do curral Sim. eleitoral, das fraudes, né, o chamado juiz é nosso, na época, enfim, de vários vícios que a República, né, Júlio? Infelizmente ainda hoje Ainda hoje persiste. padece. Persiste, né? Então era uma república comandada por fazendeiros, por latifundiários, que graças à política do café com leite, ao revezamento de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República, a política dos governadores, onde uma mão lava a outra, o governador rouba e o presidente destina também verba, destina verba. mas contanto que o governador arranjasse voto para o presidente, né? E os coronéis é que arranjavam esses votos. Exato, que vai do local para o estadual e para o nacional, Uma essa cadeia, né? corrente A viciosa. Pirâmide Né? oligarca. Isso. Que controle de voto, de curral eleitoral, né? Só para você ter uma ideia, Júlio César, aqui no Ceará, a principal oligarquia foi a Aciolina. Acioli. Nogueira Acioli. Acioli, né? Foi ele que mandou Família construir- Acioli. Isso, foi Acioli. Foi ele que mandou construir o Teatro José de Alencar. É. Foi da... E se você entrar no Teatro de Alencar, você vai ver que metade da parede está ornamentada de tipo Uma pedra de granito. granito, né? Mármore. vidros Mármore, que coloridos. é Era a mármore. pedra nobre da... De mármore. Aí nobre. você chega, vê tudo daqui e dali. Agora, se você chegar e fizer assim, vai sair, porque foi pintado para parecer mármore. O governador pegou o dinheiro, Que era para comprar o mármore. inglês, Meu Deus. Fez e, de conta que era. e o que é que o presidente fez? Nada. Nada. Desde que o governador arranjasse voto. Mas entre essas elites que governavam o Brasil, entre as oligarquias, houve uma cisão, que foi durante o governo de Hermes da Fonseca. Sim. Hermes da Fonseca, ele vai, no primeiro instante, ele vai dizer que vai mudar tudo, mas na verdade ele vai fazer trocar 6 por meia dúzia. Né? Ele criticava as práticas da República Velha, no entanto, quando Se chegou... aliou a muitas delas. Isso. No seu governo ele repetiu. Né? Então vamos lá. A política da salvação. A política da salvação. Ó, preocupado em derrubar as velhas oligarquias, acabou utilizando os velhos costumes políticos de corrupção e coação, anteriormente criticada através de um novo elemento, as tropas federais. Substituindo uma oligarquia por outra, mantinha a desigualdade social, agora com novos beneficiados. Então, o que Hermes Sai da um grupo, Fonseca entra fez... outro. Isso.
No Ceará, era Nogueira Ascioli. Saiu Nogueira Ascioli e entrou Franco Rabelo. Quer dizer, saiu 6, Aí o padre Cícero derrubou o Franco Rabelo. E o padre Cícero derruba o Franco Rabelo em Rabelo. 1914. História né? rica, né? A história do Ceará é muito rica, né? É, a sedição Agora- de Juazeiro. Juazeiro. Caldeirão, Quem não sabe, o padre Cícero foi o primeiro, daquela cidade, né? Primeiro intendente, prefeito. Prefeito. Sim. Prefeito, né? Era intendente que chamava. Era o chamava prefeito. intendente. Era um... Se bem que não é nem, né, professores, na verdade, para evitar essa regionalização da história, não se cobra esses, É, mais nos vestibulares regionais. Acho que o Enem puxa Mas mais pro também geral, a né, João, no figura- a Brasil, né? figura A do padre uva gosta Cícero, muito. Sim, sim. Mas a figura do padre Cícero, ela já É nacional. Quer dizer que se o Enem cobrasse, não Coronel, seria... Coronel, coronéis. Ou seja, não seria estranho Não, entendi. Não se podia dizer que é uma coisa Por conta da importância da Padre figura do Cícero Padre Cícero. extrapolou Né? a história do Ceará. Ah, entendi. não só do Nordeste, mas ele é conhecido no Brasil. Mas eu acredito que dados estatísticos dos últimos Enems não traz questão Não de traz. Padre Cícero Não, ainda, né? tem Pelo dado- menos, Padre né? Cícero não. Da religiosidade popular, sim. Que Ah, sim. Tem a questão da religiosidade, tem uma questão Sim, sobre a sim. religiosidade Religiosidade popular. que- Sim. Tem Mas a não ver com ele, né? especificamente Mas não com a sobre figura a política. figura dele, né? política do Padre Mas Cícero. aqui é mais para ilustrar esse coisa. Então, uma das coisas que a da Fonseca no seu discurso falava, nós temos que salvar as instituições republicanas, nós temos que salvar o Brasil, né? Desses políticos do corruptos. vício carcomido, né? Das velhas oligarquias. Que tanto falar vamos salvar, virou a política das Das salvações. Então, o texto relata o momento histórico do governo Neto Fonseca que se denominou política das letra B, Letra B. política das salvações. Muito bem. A política do café com leite foi o revezamento de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Sim. A política da salvação, Essa aqui do Essa que Neto nós da falamos, Fonseca. o Fundilão O Fundilão é um acordo econômico né, da dívida dívida. externa brasileira, política desenvolvimentista Juscelino, de Juscelino Kubitschek e socialização dos prejuízos. que é o convênio de Taubaté. A Recompensa de Taubaté, onde se comprou Café. o café e queimou para beneficiar poucos, né? Que beleza. Então a resposta correta, letra Letra A, B. B de Política Política das das salvações. salvações. Das salvações. Aliás, os negócios que ele falou aqui de política do café com leite, tem o famoso samba do Noel Rosa, São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. Olha aí, interessante, né? É a política do café com leite. Então vamos lá, professor Júlio César, agora para a sua última questão da noite. Não, é o Juninho. Não, o professor Júnior Liberato foi cordial com os colegas de história, só trouxe uma de sociologia e de filosofia, mas beleza. está colaborando e enriquecendo o nosso Demais, debate. Beleza. Então vamos lá. Questão número 3. A questão 3 é sobre características da Guerra Fria. Há umas 8, 9 questões do Enem que se referem a isso. Eu acho esse texto espetacular. Infelizmente, o site Brasil Escola não colocou o título, o autor do texto, mas olha só que beleza. Foi um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. A guerra era improvável e a paz era impossível. Tem um tanto de esquizofrenia nisso aí, né? A paz era impossível porque não havia maneira de conciliar os interesses de capitalistas e comunistas. Um sistema só poderia sobreviver à custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos tinham acumulado tamanho poder de destruição que, se acontecesse um conflito generalizado, seria com certeza o último, né? Costuma-se dizer que ali na década de 60, o que Estados Unidos e União Soviética tinham de arma de destruição em massa dava para destruir a Terra não sei quantas vezes, né? Aquela Tsar Bomb, a bomba, Tsar. a Tsar Bomb é a bomba mais destrutiva já testada até hoje. Então, aqui, se houvesse um confronto direto, eles iam destruir o mundo, ninguém ganhava. Sim. Aí eles inteligentemente usavam os conflitos indiretos. Guerra civil em Angola, guerra civil em Moçambique, guerra do Vietnã, guerra da Coreia. Aí ficava um apoiando o outro de um lado, o outro apoiando o outro para evitar o confronto direto, né? Tem um historiador, acho que é o Eric Hobsbawm, que diz, ele chama de as guerras quentes dentro da Guerra Fria, esses conflitos. Vietnã, Coreia, blá, blá, blá. Então vamos lá. O texto descreve uma problemática que na história recente da humanidade identifica tensões internacionais durante a Revolução Russa. A Revolução Russa gerou tensões, mas não tinha chegado a esse nível aí, né? Isso é um nível mundial total.
Nós vivemos, a minha geração, nossa geração, é a geração dos filhos da Guerra Fria. Nós vivemos sobre, né, o risco da guerra total, quando a gente era garoto. Né? B. Ilustra as relações americano-soviéticas durante a Guerra Fria. Tá aí a resposta. Né? Ele mostra que chegou-se a um nível tal de tensão entre as duas superpotências que a guerra, a guerra não era provável, mas a paz era impossível. Né? Até que vem aquela questão do Khrushchev com que os franceses chamam de détente, ou seja, se distanciar um pouco da guerra direta e partir para a concorrência da corrida espacial, da tecnologia, para evitar um confronto direto em plena década de 50. E ele é bem claro ali na questão dos capitalistas e dos comunistas no texto, né? Ele faz essa... Não poderia haver essa paz, referência. porque para que houvesse paz, um tinha que esmagar o outro. Entendo. E não foi o que aconteceu em 91, quando a União Soviética deixou de existir? Uhum. Reagan venceu a Guerra Fria. Reagan, o Papa, João Paulo II, extraordinário, e Margaret Thatcher. Esses caras, essas pessoas foram responsáveis. O papel de pacificador, de mediador, né? O Papa disse ao chefe da CIA que se a Polônia cair, cai todo o leste europeu. O Papa era polonês. Polonês. Então toda a informação que o Papa tinha do que acontecia internamente, que era muito fechado, Sim. tudo que acontecia internamente ali, ele sabia por causa da relação dele com a igreja. Sim. A primeira-ministra inglesa sabia, o presidente dos Estados Unidos sabia. Eles se uniram por uma questão humanitária. Acabar com a pior ditadura que o mundo já tinha conhecido. Muito forte, né? Muito forte. Então, caminhando aí para nossa reta final, eu queria só aqui dizer que o nosso aluno tem esses dados, que é o raio-x do Enem, nosso parceiro educacional, o SAS, professores, traz esse raio-x do Enem, os meninos já estão com esse material em mãos, mas só rapidinho aqui. O que é que diz o SAS? Das questões de história que mais caem no Enem estão disparado Brasil colonial, Primeira República, depois Era Vargas, ainda com um percentual muito considerável, História Pública, ditadura civil-militar no Brasil, também ainda com muita frequência, e Brasil Império Segundo Reinado. A partir de agora cai um pouquinho o nível de incidência desses assuntos. Civilizações da Antiguidade Clássica, mas que ainda cai, Revolução Industrial, abolição da escravidão, absolutismo monárquico e bem pouquinho República Nova e trabalho escravo. Professor Júnior Liberato, já na parte de Sociologia, o que mais cai não é nem com muita intensidade, direitos, cidadania e movimentos sociais, que eu acho que são questões muito clássicas, né? Depois nós temos cultura e sociedade, identidade e diversidade, política e Estado, na parte de Sociologia. Já nas questões ligadas à filosofia, nós temos disparado filosofia política e depois moral e ética. Então nós fizemos aqui, eu acredito, né, que um liquidificador de ideias, né, de assuntos durante esse tempo que aqui estamos. E você que nos escuta vai receber agora as considerações finais, você que nos acompanha, nossos queridos alunos, não vão dormir agora que falta o nosso boa noite, calma, né? Essa noite de terça-feira em que a gente abre o podcast, né? Podcast Enem do Colégio Santana, programação do nosso semanário Enem. Professor Júnior Liberato, que é o professor mais jovem desta mesa e que foi nosso aluno, que hoje contribui e partilha conosco seus conhecimentos, suas considerações finais, professor. Muito obrigado, viu, pela presença. Nada, é sempre um prazer estar aqui, contribuir com vocês, com a escola inicialmente e em seguida também com os alunos. Eu desejo muita calmaria para que todos possam resolver essas questões. Enfim, são 45 aí muito bem trabalhadas. O nosso aluno certamente vai acertar, tem possibilidade sim, potencial para acertar tudo, porque o conteúdo já foi passado. Agora é somente eles pegarem todo esse conteúdo e jogar então ali em xeque, em prática. Um aluno Santana é diferenciado, professor. Muito bem. Professor João de Deus, suas considerações finais. Só reiterando, né, a nossa parceria com nossos alunos, nós estaremos lá, inclusive no dia da prova, né, recepcionando lado a lado. Ainda vamos divulgar os locais de prova para os meninos. Exatamente, e nós estaremos lá. Nossa parceria não acaba agora. Se intensifica agora. Intensifica agora. E na hora da resolução da prova de ciências humanas, ter calma, ter tranquilidade, ler.
Não sei porque, às vezes, a gente termina rápido, lê aqui e dali. Se der tempo, texto, o seu conhecimento, faça as ligações que eu tenho certeza no êxito de todos vocês. Essa é a nossa torcida. Muito bem. Professor Júlio César, suas considerações finais. Eu queria dizer aos nossos queridos alunos que fiquem tranquilos. Vocês estudaram a matéria por completo. Vocês tiraram dúvidas, nós estamos terminando de fazer a revisão, então não precisa pressa. Leia a questão com calma, não se afobe, que você pode confundir as respostas. Tenha cuidado com relação a isso. Entenda o que a questão está pedindo de você e responda com tranquilidade, não precisa de pressa. Além do que, você sabe, tem um ditado aqui antigo que diz: se você é Santana, Deus lhe abençoe. Se você não é, Deus lhe perdoe. Então, vamos adiante. Muito bem. Um abraço e boa sorte a todos. Obrigado, professor Júlio César, professor João de Deus, professor Júnior Liberato. É sempre uma alegria eu partilhar desses momentos com os senhores. E nossos queridos alunos que estão aí nos acompanhando, também aqueles que nos acompanham nesse momento, que não são alunos do Colégio Santana. Queremos dizer que amanhã nossa escola continua as atividades. Nós temos uma semana de preparação, fugindo um pouco desse modelo tradicional, que hoje não se usa mais, que a gente respeita, que são os aulões, né? Para que um aulão melhor do que esse, em que o aluno está em casa, deitado, ouvindo lá com o seu fone, acompanhando, tranquilo, tirando as dúvidas, até porque o Enem não é só mais uma maratona cognitiva, ela é uma maratona física, né? Você passar ali muito tempo sentado, vocês precisam desacelerar um pouco. Amanhã aulas, né? Como nós temos durante a semana, o Colégio Santana trata essa primeira semana somente com aulas relacionadas às componentes que vão cair no domingo, que ela é parte de linguagens e ciências humanas. Temos também os nossos plantões do Enem. Nossos colegas estarão em sala de aula nesses dias também à tarde para responder as suas dúvidas, fazer os últimos resumos. E os nossos laboratórios de redação no Circuito Redaçante, com 4 professores à disposição. E na quinta-feira teremos sala redaçante com os nossos professores de redação também, dando aí as últimas dicas com relação à prova de redação. E amanhã, sabe quem é que vai estar aqui no Santicast Enem? Pessoal da Geografia. Opa! Amanhã teremos Professor aqui Fernando. Professor Fernando Culei e Alexandre estarão conosco olha aqui. aí, A rapaz. dobradinha da Geografia. É isso aí. Né? Então você aí que está nos ouvindo, não perca amanhã, 19 horas, nós teremos a continuidade desse projeto com a nossa equipe de Geografia. Tenha uma boa noite, uma noite restauradora de sono. Deus abençoe. Feliz Enem para todos.